A gente vai começar até para valorizar os que acordaram cedo aí para estar aqui, tá bom? Para os que não lembram, não me conhecem, eu já dei algumas aulas para vocês, umas 2 ou 3 aulas ao longo do curso, e a gente hoje vai falar sobre laboratório em patologia. Eu sou o Rodrigo, eu sou médico assistente do Hospital Universitário, lá do Serviço de Gastro e Hepato do HU, e sou professor aqui de vocês há alguns anos, tá? Pessoal, eu vou tentar, assim, deixar o assunto mais enxuto, tá? É um assunto, as alterações de enzimas hepáticas, é um assunto bem amplo, né? Porque envolve todas as doenças, basicamente, da hepatologia. A gente vai falar um pouquinho dos exames gerais do fígado e aí vai focar nas transaminases, que é o objetivo principal da aula. Segura, mestre. Vamos lá. Primeiro, os testes bioquímicos hepáticos, eles têm várias utilidades clínicas. Essas utilidades são reconhecer doenças em geral do fígado, distinguir entre os tipos de transtornos hepáticos, aqueles mais hepatocelulares e aqueles mais canaliculares. Alguns marcadores, não todos, servem para avaliar a gravidade de doença, avaliar a progressão de disfunção ao longo do acompanhamento de um paciente. Então, se um paciente ele vai piorando ou não, isso a gente consegue avaliar a progressão. E muitas vezes esses marcadores servem também para avaliar a resposta à terapia que a gente está fazendo, tá? E os marcadores dos exames hepáticos, desde o S3, vocês veem isso, eles são divididos em marcadores de lesão e marcadores de função. O que significa isso, pessoal? Isso aqui é um erro comum até no internato. Como é que está a função hepática? Você pergunta na visita. A interna diz, TGO está 35, no TGO não é de função hepática. Se eu perguntei função hepática, é outra coisa. Então, o marcador de função envolve albumina. Por quê? Porque a albumina é sintetizada pelo fígado. Envolve o tempo de protrombina, porque os fatores de coagulação são sintetizados pelo fígado. Então, você pode ter alargamento do INR, caso o fígado não funcione. Envolve a bilirrubina, porque é o fígado que conjuga a bilirrubina e que excreta a bilirrubina. Mas existem os marcadores de lesão. Os marcadores de lesão, eles não necessariamente mostram que o fígado não está funcionando, mas ele mostra que o fígado está sendo lesionado. E aí são os marcadores de lesão, as enzimas hepatocelulares, que é TGO e TGP, as enzimas colestáticas, principalmente fosfatase e gama-GT, e a bilirrubina, como vocês podem ver, ela é um marcador de função e um marcador de lesão. Então você pode ter uma hepatite aguda aumentando a bilirrubina, deixando o paciente ictérico, porém esse fígado pode não necessariamente estar perdendo a função. E a interpretação desses marcadores ela é sempre levada em conjunto, tá? Então, dos marcadores de função hepática, a albumina ela é sintetizada no fígado, como eu falei. Um dos principais papéis da albumina é manter a pressão coloidosmótica dentro do plasma, tá? Ela serve também para transporte de diversas substâncias, incluindo medicamentos, e tem uma meia-vida em torno de 21 dias. Então, pessoal, só por esse conceito de uma meia-vida de 21 dias, vocês acham que a albumina é um ótimo marcador para perda de função hepática aguda? Não. Não, porque se o indivíduo entrou, ele usou alguma coisa que foi hepatotóxico há 3 dias. Ele está evoluindo com disfunção hepática, a albumina pode ser normal, porque a síntese dela ela é demorada. A síntese demorada não, desculpa. A meia-vida é um pouco demorada, tá? Então, a albumina, ela é um marcador de disfunção hepática. Porém, pessoal, vocês já estão no 8º semestre e já começam a ter um pouco mais de maturidade clínica. Então, quando eu vejo a albumina baixa, não necessariamente o meu fígado não está funcionando. Eu posso ter uma síndrome nefrótica, por exemplo, eu estar tendo perda de albumina pela urina. Eu posso ter uma enteropatia perdedora de proteína, ou seja, eu estou perdendo albumina
pelo intestino, ou eu posso ter algum problema de má absorção e o indivíduo está desnutrido e nem por isso o fígado dele não está funcionando. Então, o que vocês precisam entender é, nem toda albumina baixa significa perda de função do fígado, tá? Por outro lado, o tempo de protrombina também mede a função. Por quê? Porque ele vai medir indiretamente a atividade de todos esses fatores de coagulação. Só que os fatores de coagulação têm uma meia-vida bem curtinha. Isso faz com que o TAP seja um excelente marcador de disfunção hepática aguda, certo? Por quê? Ora, porque a meia-vida dos fatores é curta. Se aquele fígado deixou de produzir, deixou de funcionar adequadamente, em pouco tempo eu vou ter alteração do TAP. Então, numa insuficiência hepática aguda grave, numa hepatite fulminante, a gente tem que avaliar primeiramente os fatores de coagulação. Dentre esses fatores, ainda tem mais um detalhe. O fator 5 é o que tem menor meia-vida. Portanto, se você dosar o fator 5, ele é um marcador ainda mais precoce de perda da função hepática. Tá? Então, lembrem sempre, pessoal, que o 2, o 7, o 9 e o 10, eles são dependentes de vitamina K para a sua síntese. Então, antes de você muitas vezes pensar que pode ser uma perda de função hepática, você pode pensar na possibilidade de deficiência de vitamina K, principalmente se o paciente tiver colestase, por exemplo. E aí o que você faz? Você faz reposição da vitamina K. Se o INR melhorar com a reposição, era só deficiência de vitamina K. Se não melhorar, isso a gente chama de prova terapêutica, né? Se não melhorar, provavelmente tem perda de função hepática, tá? A bilirrubina é um marcador que eu falei, um marcador misto. Ele é de função e de lesão. Então, eu posso ter as duas coisas, ou seja, um fígado que não está funcionando, eu posso ter um fígado que está sendo só lesado, ou um fígado que está perdendo a função. Geralmente, vocês sabem muito bem da hematologia que, se tiver predomínio de indireta, na grande maioria das vezes, eu vou ter hemólise, tá? E como é que eu investigo hemólise, pessoal? LDH, aptoglobina, reticulócito que vai estar alto, a aptoglobina vai estar baixa, LDH vai estar alto, e aí eu tenho um predomínio de indireta. Então, todas as vezes que vocês avaliarem exames, isso na prática acontece com a gente, encaminha para o hematologista para avaliar hiperbilirubinemia. Quando eu vejo é uma hiperbilirubinemia às custas de bilirrubina indireta, eu faço provas de hemólise positiva e vou investigar doenças hemolíticas, não é doença hepática. Em alguns casos pode ser doença hepática, por exemplo, quando você tem alguma alteração na conjugação da bilirrubina. E a doença hepática mais comum que leva a isso é a síndrome de, que alguém aqui tem com certeza, Gilbert. Tá? Na síndrome de Gilbert, eu vou ter uma alteração na conjugação da bilirrubina. A UDP-glucuroniltransferase, que é a enzima que conjuga a bilirrubina, ela vai ter sua atividade reduzida na síndrome de Gilbert e eu vou ter aumento da bilirrubina indireta. Mas se esse paciente, um de vocês, eu já fiz diagnóstico de Gilbert em alguns alunos, se você avalia o paciente, ele tem bilirrubina indireta aumentada, e aí você faz provas de hemólise, então todas negativas, provavelmente você está diante de uma síndrome de Gilbert. Existem outras condições, como Crigler-Najjar e outras síndromes, que podem levar a isso também, mas que são bem mais raras. A síndrome de Gilbert é bem comum, tá? Outra coisa, se eu tiver predomínio de bilirrubina direta, pessoal, eu vou pensar que o problema é hepático ou na via biliar. Se for, a primeira coisa que eu tenho que excluir, se tem predomínio de direta, é se tem obstrução da via biliar. Como é que vocês, de maneira mais rápida e prática e direta, no dia a dia, chegam pacientes com bilirrubina direta mais alta, como é que vocês excluem a obstrução da via biliar? Ultrassom abdominal. O que você espera no ultrassom que possa eventualmente ter algum grau de obstrução? Isso, dilatação da via biliar. Então o ultrassom ele vai mostrar dilatação da via biliar
às vezes só intrahepática, intro ou extrahepática, e ele pode mostrar um fator obstrutivo ou não. Por exemplo, às vezes o ultrassom mostra lá a via biliar toda dilatada, mas não identificou obstrução. Aí você vai para um exame que consegue detectar lesões menores, como a tomografia ou a ressonância, tá? Mas o ultrassom ele é sensível para ver se tem dilatação da via biliar, para tentar excluir a obstrução da via biliar. Mas às vezes o paciente tem bilirrubina direta alta e não tem nada obstruído. E aí a gente vai pensar numa disfunção hepatocelular. O problema vai estar no polo biliar do hepatócito, que na imagem eu não vou conseguir enxergar, certo? E aí pode ser um problema de função hepática sim, tá bom? Então, esse é só uma visão geral. A gente pode, quando você poderia montar uma aula só de bilirrubinemia para falar para vocês. Aqui eu estou só citando essas outras coisas, já que o foco da aula vai ser alteração de transaminases, tá? Aqui é só para reforçar que a disfunção hepática, quando o paciente tem disfunção, o predomínio é de direta, tá? Ah, mas a indireta também está aumentada. Eu estou falando de predomínio. Na maioria das condições, aumentam as duas bilirrubinas, tá bom? E aí eu tenho os padrões de lesão, né? Eu falei dos 3 marcadores de função e agora eu vou falar dos marcadores de lesão. Dos marcadores de lesão, pessoal, eu tenho as enzimas hepatocelulares, que é TGO e TGP, e as enzimas canaliculares. Das enzimas, quando você tem elevação de enzima canalicular, a gente chama isso de colestase, tá? Então, se eu tenho uma elevação de fosfatase alcalina acima de 2 a 3 vezes o limite superior de normalidade, principalmente se acompanhado de gama-GT, eu tenho uma colestase bioquímica. Isso é por definição. E o que causa a colestase, pessoal? Um pouquinho de coisa só. Na verdade, bastante coisa. Então, existem as doenças hepáticas próprias do fígado que causam colestase, como a colangite biliar primária, a colangite esclerosante primária. Existem as colestases genéticas, tá? Como as BRICs e as PFICs. E existem as colestases obstrutivas. Essa aqui eu queria que vocês tivessem mais atenção, porque eu preciso excluir isso primeiro. Eu preciso excluir a obstrução primeiro, eu preciso de ultrassom. E se o ultrassom mostrar dilatação da via biliar, pode ser algo obstrutivo, mesmo que ele não enxergue, mesmo que ele não esteja enxergando isso aí. Né? Às vezes ele não vai dizer qual é o fator obstrutivo. Qual é a obstrução mais comum do dia a dia? Cálculo, pessoal. Litíase, coletopolitíase, por exemplo. Isso pode cair em prova. Qual é você pode ter tumores, né, colangiocarcinoma, metástase, pode ter uma série de doenças que causam colestase. Mas o que eu preciso saber da colestase? Qual é o predomínio de lesão? Eu tenho mais lesão na fosfatase, na gama-GT ou na TGO-TGP? Se tiver mais fosfatase e gama-GT, eu vou pensar mais em colestase. Mas a aula em si de hoje é sobre elevação de transaminases, tá bom? E aí agora a gente vai detalhar um pouquinho mais. O que se chama de hepatite? Vocês estão achando quente ou frio? Não, acho que está quente. O que a gente chama de hepatite? Quando você fala no consultório, você tem uma hepatite, o paciente, meu Deus, transmite, eu posso pegar a minha filha, eu posso não sei o que. Não, pessoal, tem calma. Hepatite, a população em geral tem a ideia de que é uma coisa infecciosa. Hepatite é qualquer alteração de transaminases que mostra que o fígado está inflamado. É só isso. Eu posso ter hepatite por muitas causas, como a gente vai ver. Tá bom? Então, ela é decorrente de uma inflamação no fígado com degeneração e morte de hepatócitos. Essas enzimas, pessoal, elas estão dentro do hepatócito. Na hora que o hepatócito papoca, isso aumenta no sangue. Então, você tem lesão de célula hepática. A sorte nossa é que o fígado é um órgão que tem capacidade regenerativa muito boa. E se você tem uma destruição de hepatócitos não tão grande, você consegue regenerar e formar novos hepatócitos, tá bom? A hepatite pode ter icterícia ou não, tá? Pode elevar a bilirrubina ou não. Aqui a gente tem um fígado normal se transformando em fígado cheio de células inflamatórias
e aqui também com macrogotículas, mostrando esteatose. Tá? No dia a dia, a gente tem muitas dúvidas quando a gente pega um paciente com elevação de transaminases. Eu vou só colocar essas dúvidas para vocês. Primeiro será que eu estou diante de um paciente que tem alteração crônica ou aguda? Lembrando que as doenças do fígado, o paciente geralmente não sente nada. Às vezes ele viu a transaminase aumentada naquele momento, mas ele já tem isso há 10 anos. Então, eu não sei necessariamente se é agudo ou se é crônico, a não ser que eu tenha exames prévios do paciente, que seja um paciente meu. O paciente é sintomático ou foi um achado incidental de exame? Tem algum indício naquele paciente de doença hepática crônica? Ele mudou algum hábito ou introduziu algum fármaco, alguma droga recentemente que possa me sugerir essa alteração? Ela é predominantemente hepatocelular ou canalicular, ou seja, colestática? Qual o grau de aumento de enzima? Porque se eu estou diante de um paciente que tem transaminases de 90, 100, é uma coisa. Se eu estou diante de um paciente que tem transaminases de 2000, as hipóteses são outras. Então, o grau de aumento é importante. Assim como a relação TGO-TGP. O que significa isso? Quem está mais alto? É TGO ou é TGP? Porque também mudam minhas hipóteses de acordo com esse grau de elevação. E que sinais ajudam na avaliação de gravidade do caso? Será que as enzimas hepáticas por si só avaliam gravidade? É isso que a gente vai tentar responder ao longo da aula. A TGP, pessoal, é uma enzima que fica no citosol e ela é mais sensível e mais específica. Tá? Ela é muito mais específica do fígado. Então, se eu tenho um aumento isolado de TGP, isso deve ser um problema no fígado. Se eu tenho um aumento de TGO e TGP, isso deve ser um problema no fígado. Mas se eu tenho um aumento isolado de TGO, isso possivelmente não é do fígado, tá bom? Então, vocês têm que saber assim, qual das enzimas é mais específica? A TGP. E a TGO está tanto no citosol como na mitocôndria, e como vocês podem ver, ela é menos específica. Ela pode estar no miocárdio, no músculo esquelético, no rim e em vários outros locais. Então, se você tem, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, você aumenta a TGO. Se o George exagerou no treino do cross, ele vai aumentar a TGO. Por quê? Porque lesão muscular gera aumento de TGO. Tá? Então, a gente tem que entender que ela é menos específica. Tá bom? Além de variar, tem uma certa variação diurna, e nos homens afrodescendentes ela pode ser até 15% mais alta. Tá bom? E tanto eu posso ter necrose da célula como alteração na permeabilidade de membrana. Mas isso aqui é muito importante. Nem sempre o paciente que tem enzima mais alta é o mais grave. Então, o aumento da TGO e TGP não necessariamente se correlaciona com gravidade de doença. Os valores de referência são variáveis de acordo com o laboratório, mas é mais ou menos o que vocês estão vendo aqui, e varia um pouco com o sexo e com o índice de massa corpórea. Tá? E aí a primeira coisa que eu vi lá é assim, será que esse paciente tem alguma doença hepática crônica? Será que ele veio hoje com essa elevação como se fosse uma coisa nova, mas isso já acontece há bastante tempo? Então eu vou avaliar estigmas de doença hepática nesse paciente. O que é isso aí? Então ele tem uma palmar, né? Então a gente examina, aí pergunta assim para o paciente, seu irmão sempre foi assim? Tem um tempinho que está assim. Ele não percebe a mudança, porque a mudança é gradual, tá? O que é isso aqui? Telangiectasias, ou aranhas vasculares, ginecomastia, circulação colateral, abdominal, aumento de parótida. Poderia ser pertinho do mastóide, não é aumento do mastóide, é aumento da parótida, tá? Icterícia, todos sabem. Lembrando que a icterícia, para diferenciar da carotenodermia, é porque na carotenodermia o indivíduo pode ser meio amarelado, mas as mucosas são normais. Na icterícia você tem amarelão também das mucosas, tá? E esse aqui, engraçado, não tem uma foto de unha que se mostra em qualquer semestre de um dia, baqueteamento digital. Não, esse aqui é leucomioma.
níquea, certo? Que é a unha, pessoal, porque aqui na projeção parece até menos, mas é como se você tivesse quase passado um corretivo. O meu tempo chama liquid paper. Porque a unha fica meio branca. Aí você bota assim a sua unha do lado e a unha dele fica mais branca, tá bom? Isso é um achado de doença hepática crônica, tá bom? O hálito às vezes é típico também, a esplenomegalia, isso você vai ver no exame físico. Isso aqui é o quê? O flapping ou asterix. Isso, contratura de duplo e trem. Tudo isso não é obrigatório que você venha achar, mas se você acha um ou mais achados desse aí, no exame físico você pensa assim, esse cara deve ter uma doença de longa data, tá certo? Acitão aí não precisa falar, né? O superacite aqui, esse aqui não precisa nem ser médico para fazer esse diagnóstico. Mas todos esses marcadores são marcadores tardios, tá certo? Ou seja, geralmente se o paciente tiver esses marcadores, ele tem a doença há bastante tempo. E aí, eu estou diante de um paciente com alteração de transaminases. O que tem que vir à minha cabeça? Minimamente, eu tenho que ter noção. Como é que... Às vezes ele vem só com TGO e TGP, tá certo? Então eu tenho que ter noção. Como é que são as outras enzimas do fígado? Se ele veio só com TGO e TGP, eu preciso de fosfatase GT. Eu preciso saber se esse fígado está funcionando bem, eu preciso ver os marcadores de função. E eu preciso ver a forma desse fígado. Será que esse fígado tem alguma alteração crônica ou não? Tá? Então, essa é uma investigação mínima que nós precisamos ter. E aqui eu já comentei hoje, mas eu vou voltar a falar, que na insuficiência hepática aguda grave, quais são os sinais de gravidade? São principalmente dois, esses dois aqui. Encefalopatia e coagulopatia. Por quê, pessoal? Porque eles denotam que o fígado está falhando em definitivo, tá? Então, o aumento, se eu tenho dois pacientes com hepatite aguda e eu estou avaliando esses dois pacientes, um deles tem TGO e TGP de 1500, INR de 1,0 e não tem sintoma neurológico. E o outro tem TGO e TGP de 400, tem INR de 1,8 e está trocando o dia pela noite, ficando meio sonolento durante o dia. Pessoal, esse segundo paciente é muito mais grave. Muito mais grave. Esse segundo paciente precisa internar, o outro não. Então, às vezes, você se impressiona, meu Deus, tem 2.000 de transaminases. O que você precisa saber não é exatamente isso, porque o grau de elevação de transaminases não vai fazer o doente morrer em poucos dias, mas talvez uma coagulopatia e encefalopatia o paciente vai ter que transplantar em menos de uma semana, ele já está transplantado de fígado. Então é totalmente diferente um paciente do outro, tá? Não é fácil, né? Existem os diagnósticos sobrepostos que tornam mais desafiador o diagnóstico da encefalopatia, tá? E aí a gente lança mão de algumas coisas, por exemplo, a dosagem de amônia sérica pode nos ajudar, porque se vier alto pode ser encefalopatia, mas se vier normal for contra. Os exames de imagem, porque na insuficiência hepática aguda grave pode fazer hipertensão intracraniana, então é uma avaliação não necessariamente tão fácil na prática. Mistura com muita coisa, não só com delírio, mas mistura com o uso de drogas. Por exemplo, o paciente tomou alguns diazepamas, ele está meio sonolento. E é do remédio, é porque o fígado não está funcionando. Então, na prática, a gente tem uma série de dificuldades que a gente tem que juntar os dados, tá? Você tem razão. Mas o que eu mais preciso me preocupar e vigiar desses pacientes é o status neurológico dele e a coagulopatia. Gente, isso aqui foi o motivo de um caminho grande. Quando eu era R1 de clínica médica lá em São Paulo, eu atendi um paciente, um colega atendeu o paciente no plantão durante o dia, aí ele atendeu um paciente que era hepatite aguda, né? Eu era R1 de clínica, não era de gastro. E aí ele me passou o plantão e falou assim: Rodrigo, só falta checar, eu já pedi os exames, só falta checar os exames, o paciente está ali e tal. Aí eu peguei,
Recebi o plantão e fui checar os exames do paciente. Chequei os exames, tinham lá transaminases aumentadas, bilirrubina aumentada. O paciente estava clinicamente bem. Eu falei, não, eu não vou deixar você aqui. Eu vou te dar uns exames para você fazer daqui a 2 dias. Eu estou te plantando de novo, né? Vida de R1. Aí eu fiz um ambulatório R1, né? Daqui a 2 dias tu vem, eu te vejo novamente. E aí, beleza. Aí liberei o paciente. Aí lá vem o staff e falou assim, cadê aquele paciente? Tinha um paciente com hepatite? Eu falei, tinha. Os exames dele, eu falei, né? Aí ele falou assim, INR. Acho que o colega não pediu INR. Aí, então tu liberou um paciente com hepatite aguda, sem ver o INR, sem saber se ele está fulminando. E que ele pode morrer de hoje para amanhã. Sim. Né? Aquela sensação assim, né? Meu Deus, quando chegou, o cara chegou bem, 48 horas depois, pessoal. Eu não tendo um abraço dele, obrigado a garantia de residência e a vida do rapaz que eu tinha colocado em risco. Né? Então, esse paciente em si, ele era hepatite A, ele não levou INR, mas poderia ter levado. E eu não posso liberar um paciente, foi errado mesmo, não foi por maldade minha na época. Mas, a gente não pode liberar uma hepatite aguda sem checar o INR, porque se ele estiver alargando, esse é um paciente que precisa ficar monitorizado, tá bom? Então, só prestem atenção. Isso aqui, esse sinal da cruz, é o seguinte: tem uma hora que é uma pseudo-melhora, que o paciente tem enzimas muito alteradas, e aí ele começa a baixar as enzimas, e a elevar a bilirrubina. Então, faz o que a gente chama de sinal da cruz. Por que ele começa a baixar as enzimas? Porque o fígado já foi tão destruído que não tem mais o que destruir. Então, é um sinal ruim. Aqui é uma comparação meio cruel. O sinal da cruz não significa dizer que vai morrer, mas dá uma sensação ruim, né? Mas é o quê? Quando a bilirrubina começa a subir muito e as enzimas a caírem muito, isso pode ser um sinal de que esse fígado está demonstrando falência completa. Tá? Só para vocês terem ideia dessa situação, por que o cara lá, o staff, me deu um CREO número 5 lá? Porque a sobrevida desses pacientes, ela é muito ruim se ele não transplantar, certo? Então, se o paciente precisar de transplante, ele tem uma sobrevida com transplante de 96%, mais uma sobrevida sem o transplante a curto prazo de 56%, ou seja, metade vai morrer se não transplantar. Isso aqui, muitas vezes a gente está falando de um paciente como vocês, que não tinha absolutamente nada há uma semana, e que de uma hora para outra fez uma insuficiência hepática aguda grave. Por qualquer causa, né? Por dengue, por um remédio que usou, tá bom? Então, isso aqui é uma emergência médica e vocês precisam estar atentos para isso. O INR é prognóstico na situação de hepatite aguda grave, sem dúvida, né? Já as transaminases não, mas o INR sim. Aí, como eu falei para vocês, na investigação mínima, toda vida a gente pede pelo menos um ultrassom abdominal. E nesse ultrassom eu posso me deparar com um fígado crônico no paciente que jurava não ter nada. Então, fígado pequeno, com ecotextura heterogênea, contornos irregulares e bordos rombos. Isso é o que define o fígado com hepatopatia crônica, pessoal. E muitas vezes o paciente não sente nada. O clássico do consultório é chegar uma senhora de 65 anos, doutor, eu vim aqui porque acredita, me disseram que eu tenho cirrose, doutor, não pode, eu não sinto nada. E eu nunca nem bebi. Então fica essa coisa de que o cirrótico é só quem bebe e que o cirrótico precisa ter sintoma. E aí às vezes a gente tem que falar para ela assim, ó, a senhora tem cirrose e provavelmente a senhora tem isso, essa doença foi evoluindo nos últimos 30 anos. Aí ela fica, como assim? Há 30 anos eu poderia ter feito alguma coisa? Talvez sim. O tratamento é o transplante, né? A depender da causa, você pode ter um tratamento a mais. Por exemplo, se a suspeita for hepatite autoimune, a gente faz corticoide. Se for uma hepatite aguda fulminante por vírus B, a gente faz um antiviral. Então, a depender da causa, você também trata a causa. Mas o principal tratamento na hepatite fulminante é o transplante. Nem todos os pacientes vão precisar transplantar, mas se for um paciente grave que está perdendo função,
ele precisa internar, pelo menos, ser acionado na equipe de transplante, para poder estar preparado para o transplante, caso ele venha a ocorrer. Tá? Então, o paciente que não pode estar alto. O paciente está lá, clinicamente até estável. A única queixa dele é estar um pouquinho cansado, com sono e tem um INR de 2. Aí, não, você vai ficar internado. Como assim? Pois é, entendeu? Porque é um paciente que ele fica grave muito rápido. A tomografia a gente não pede para todos os pacientes, mas quando você pede, isso aqui é a CIT, pessoal. E olha os contornos desse fígado, completamente irregular, vocês estão vendo? Bordo rombo. Isso aqui é um fígado bem crônico, uma doença bem avançada. Na endoscopia, a endoscopia pode ajudar a gente em alguns aspectos, não para fazer diagnóstico de hepatite nenhuma, mas se eu tenho suspeita de hepatopatia crônica, eu vou ter que procurar sinais de hipertensão portal, certo? Que são principalmente a gastropatia hipertensiva. Então aqui eu tenho uma mucosa cheia, tá vendo esse rendilhado que eles falam, parece uma pele de cobra? Isso aqui são edemas de áreas gástricas, podendo ter pontos de hemorragia subepitelial, tá? Isso é gastropatia hipertensiva, isso é aumento da pressão no sistema porta. E as famosas varizes de esôfago também. Eu vou dar uma aula para vocês semana que vem das complicações da cirrose, aí já é outra abordagem. E aí, mais uma vez, eu volto para o padrão de lesão hepática. Então, eu tenho o padrão hepatocelular, que é o que a gente vai falar na aula hoje, o colestático, o misto e a inervação isolada de bilirrubina. Mas o da aula hoje vai ser o hepatocelular. Para eu saber se é hepatocelular ou não, tem uma fórmula. Na maioria das vezes eu não preciso saber a fórmula. Mas, se você tiver dúvida, você pode pegar o valor da ALT, dividir pelo valor do limite superior de normalidade da ALT, do laboratório. Ou seja, eu estou vendo quantas vezes a ALT está aumentada. Se eu tenho um limite superior de 40 e a ALT está 400, eu vou dividir 400 por 40, eu sei que eu tenho um aumento de 10 vezes a TGP. E eu vou ver quanto é o aumento da fosfatase alcalina. Se eu tenho um aumento de 10 vezes da TGP e um aumento de 2 vezes da fosfatase alcalina, isso aqui vai dar 5. Geralmente uma lesão hepatocelular. Entendeu? Então, isso aqui é uma maneira, é um cálculo que você faz, mas que intuitivamente você já olha para os valores e vê que é claramente, eu tenho 2.000 de TGO, 2.000 de TGP, 300 de fosfatase, 300 de GT. É uma lesão hepatocelular, não precisa fazer cálculo nenhum. Tá? Se você ficar na dúvida, você pode fazer. E por que é importante você ter essa noção? Porque mudam as causas de acordo com o tipo de lesão. Então, se eu tenho um aumento, como eu falei, isolado de TGO, como a TGO tem um bocado de lugar e não tem aumento de TGP, isso deve ser uma causa não hepática. Se eu tenho um aumento só de TGP ou de TGO e TGP, eu vou ver a quantidade desse aumento. Se for um aumento muito importante, eu vou suspeitar de uma hepatite aguda, tá? Um aumento mais que 10 vezes o limite superior de normalidade. Se for um aumento menos importante, eu vou ter que avaliar a fosfatase gama para saber se é uma lesão de predomínio colestático ou uma lesão de predomínio hepatocelular. Eu falei para vocês também que a quantidade de aumento, ela ajuda a gente a pensar nas causas. Se eu tenho um aumento pequenininho, de 2 a 3 vezes o limite superior de normalidade, é mais fácil ter uma doença crônica. Se eu tenho um aumento muito grande, ou uma doença aguda, ou uma agudização de uma doença crônica, e um aumento intermediário, eu geralmente tenho uma agudização de doença crônica, ou uma doença crônica também. Então, a intensidade do aumento me ajuda na identificação das causas. No paciente grave, pessoal, o paciente que está lá internado, certo? Internou por uma infecção viral. Esse modelo se aplica ao Covid, por exemplo, na época que a gente tinha Covid muito graves, ou outras infecções virais ou bacterianas. O aumento de transaminase ele vai ser muito difícil de ser avaliado e precisa muitas vezes do especialista. Por quê? Porque ele vai ter múltiplas causas. Eu tenho que tentar identificar se não há hepatotoxicidade por droga, que a gente chama de DILI, se não tem uma infecção levando ao aumento de transaminases, porque isso a gente chama de hepatite transinfecciosa.
Várias infecções aumentam transaminases. A dengue, por exemplo, em 10% dos casos, pelo menos, aumenta transaminases. Eu tenho que ver se não teve um insulto isquêmico do fígado. O paciente que está internado, às vezes ele chocou, precisou ir para a nora, ele pode fazer uma hepatite isquêmica. Ele pode ter um efeito direto do agente causador da doença, pode ser um efeito da tempestade de citocinas inflamatória, pode ser congestão. Às vezes o paciente internado fez um edema agudo, tem uma insuficiência cardíaca direita, está todo nasarcado, isso afeta diretamente o fígado e aumenta as transaminases. Então eu tenho que entender que o aumento ele vai ser bem complexo e ele precisa ser pensado em tudo isso. E aí, pessoal, aqui a gente vai dividir agora por aumento principalmente de TGO ou aumento principalmente de TGP. Lembra na sequência do raciocínio, eu vou avaliar função e enzimas. Dentro das enzimas, eu vou ver se é transaminases ou colestase. Sendo transaminases, agora eu vou ver se é TGP maior que TGO ou o contrário, certo? Aí TGP maior que TGO, ALT maior que AST. Quais são as causas? Se for um aumento até 5 vezes o limite superior de normalidade, eu tenho algumas causas importantes. Quase todas as doenças hepáticas estão aqui, pessoal. Doença metabólica, remédio, hepatites virais, vírus B e C, deficiência de alfa-1-antitrypsina, hepatite autoimune. Então, nessa categoria aqui, TGP maior que TGO, no limite até 5 vezes, eu tenho quase todas as doenças hepáticas crônicas. Mas eu não posso esquecer de doença celíaca, que é uma causa importante de aumento de transaminases, em termos de frequência, e hipertireoidismo. Todo paciente com aumento de transaminases, eu preciso fazer minimamente um TSH, tá? Porque hipertireoidismo causa isso aqui. Agora, pessoal, se for a mesma situação, TGP maior que TGO, só que num valor muito alto, eu vou ter ou uma síndrome de Budd-Chiari, uma obstrução das vias hepáticas, ou um autoimune, ou hepatite viral por droga, ou uma hepatite isquêmica, lembra do paciente internado, isso pode acontecer. Isso aqui é muito importante, eu gostaria que vocês todos prestassem atenção. Obstrução biliar aguda pode aumentar mais transaminases do que canaliculares. Obstrução biliar aguda. Então, o exemplo que eu vou dar é o seguinte: o paciente tem cálculo na vesícula. Esse cálculo migra e ele vai lá no colédoco e entope o colédoco agudamente. Esse entupimento do colédoco faz aumentar muito o TGO e TGP, tá certo? E às vezes esse cálculo migra. E quando eu faço ultrassom, o que eu vou ter se eu tenho uma obstrução da via biliar? Dilatação da via biliar. Então, se eu tiver dilatação da via biliar, pense na possibilidade de algo obstrutivo. E se eu tiver esse aumento importante de TGO e TGP, pense que pode ser um cálculo de colédoco, principalmente se for um paciente de risco. Qual é o paciente de risco de cálculo? Os mais comuns são mulheres em torno de 40 anos, que tem síndrome metabólica, obesa, que são aqueles Fs, vocês já ouviram falar, né? Fat, Female, Fertility, Foreign. Então, são os Fs de fator de risco para a doença litiásica, tá bom? Não esqueçam disso, estou avisando, quem avisa, né? Então, TGO maior que TGP. Agora é o contrário, pessoal. Era TGP maior que TGO, agora é TGO maior que TGP. Das doenças hepáticas, quais são as que aumentam mais TGO do que TGP? Álcool. Pessoal, álcool aumenta mais TGO do que TGP. E geralmente não aumenta tanto, aumenta ali em torno de 200, 300 no máximo. Se o paciente chega para mim, lá na faculdade é comum, o pessoal chega assim: o paciente chegou com 1000 de transaminases, eu acho que é uma hepatite alcoólica. Eu falei, pode até ser hepatite alcoólica, mas não é só hepatite alcoólica. A hepatite alcoólica não aumenta transaminases a esse ponto. Então, geralmente, o que acontece? O paciente tem álcool e crack e outras coisas associadas, tá bom? Então, álcool aumenta mais TGO do que TGP. E a cirrose é interessante, porque eu falei que todas as doenças hepáticas crônicas aumentam mais TGP. Mas se ela está numa fase muito avançada, ela vai aumentar mais TGO. Então existe essa inversão, tá bom? De novo, doença da tireoide, só que agora o hipotireoidismo aumenta mais TGO, tá bom?
Doenças musculares, como eu comentei antes, acabam aumentando mais TGO. E se for uma... Isso aqui já aconteceu também na faculdade. O paciente chega para a gente com creatinina aumentada, e aí ele diz assim, não, o paciente com aumento de transaminases, creatinina aumentada, aumento de bilirrubina, um pouco de bilirrubina, mas mais de transaminases, mais TGO do que TGP, e chega lá com insuficiência renal. Aí regulam, a regulação diz, paciente com possível hepato renal. Você vai ver, a disfunção renal é pelo excesso de lesão muscular. E ninguém viu que uma TGO acima de 1000, mais do que TGP, eu obrigatoriamente tenho que fazer enzima muscular. Quando o paciente chegou, tinha 11.000 de CPK. E a disfunção renal era da rabdomiólise, certo? Então, muitas vezes encaminha o paciente para o médico errado, entre aspas, porque não era uma doença do fígado, propriamente dito. Mas, quando aumenta transaminases, todo mundo pensa no hepatologia, tá bom? Então, só reforçando, na hepatopatia alcoólica, a relação TGO-TGP é maior que 2:1, ou seja, leva mais TGO do que TGP, e geralmente TGO não passa de 300. No NASH do vírus, sempre eleva mais TGP do que TGO, mas se a doença evoluir para uma fase muito avançada, inverte. E é exatamente o que está escrito aqui. Se a TGO ficar maior do que a TGP, provavelmente esses pacientes já estão numa fase bem avançada, tá bom? E aqui é só para vocês terem noção das doenças versus aquilo que ela aumenta, tá bom? Se vocês olharem aqui, ó, hepatite isquêmica e lesão por droga, aumentam as transaminases bem mais do que as virais, autoimune, doença alcoólica, hepatite crônica e cirrose, tá? Então é só para ter noção do tanto que aumenta cada doença. Então, essa primeira parte da aula é um pouquinho mais chata, mas era mais para ter noção do que são esses exames, do que eles significam. E agora eu vou falar desse guideline, até um pouquinho antigo já, mas é um guideline que avalia num paciente com elevação de enzimas, como é que eu vou avaliar esse paciente, tá? Antes de começar isso aqui, a segunda parte, dúvidas até agora, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Ó, toda vida que eu tiver uma alteração de enzima, o primeiro passo é confirmar se aquilo não é erro laboratorial, por exemplo. Você vai pedir, você vai ter um exame de controle. Você tem mais de um exame mostrando que as enzimas estão alteradas, tá? E identificar o padrão de lesão, que eu já falei várias vezes. Aí uma primeira causa que sempre precisa ser avaliada é hepatite C. Hepatite C é muito frequente na nossa população. Se eu não me engano, eu acho que eu já tratei 3 internos com hepatite C, tá? Então, e eram pacientes, nenhum deles era, vocês vão pensar assim, não, era vida louca. Não, senhor. Todos eram normais, assim. Fatores de risco ok, entendeu? Nenhum era usuário de droga, nenhum fazia tudo muito errado, não. É como qualquer um de vocês. Todos estão curados, tá? Só para pelo menos, né? Mas a gente toda vida precisa avaliar esses pacientes e pensar, se tem elevação de enzima, eu tenho que excluir a hepatite C. E qual é o primeiro exame que eu solicito, pessoal? Anti-HCV, que é o anticorpo, tá? E se o anti-HCV for positivo, qual exame eu vou solicitar para confirmar o diagnóstico? O PCR, que é a carga viral do vírus C, tá bom? O PCR-HCV-RNA. Então, geralmente é isso. Eu solicito o anti-HCV, se positivo, eu peço o PCR. Mas, se for hepatite aguda, preste atenção. Você vai solicitar direto o PCR e não o anticorpo, porque o anticorpo ele vai demorar a positivar. Então, na hepatite aguda, não me serve. Então, vamos falar um pouco do vírus C. Ele é um RNA vírus, tá? A transmissão é parenteral. Tem 6 genótipos, a maioria são 1, 2 e 3, tá bom? Eu vi poucas vezes, 2 casos de genótipo 4 e 5 e 6 nunca vi no Brasil. E ainda eram pessoas que vinham de outros países. E a infecção aguda é rara,
tá certo? É muito raro a infecção aguda, mas se a suspeita for aguda, qual é o exame que eu vou pedir? PCR. Os sintomas eles vão ocorrer 4 a 12 semanas após a exposição. Na anamnese, eu tenho que investigar a exposição de risco para infecções virais, ou seja, uso de drogas, relações sexuais desprotegidas, e vocês todos que são profissionais de saúde, automaticamente vocês já são de risco, tá bom? E aí, se o indivíduo recebeu transfusão de sangue antes de 1993, nessa época, pessoal, 93 era um dia desse, né? Não se sabia que existia vírus C, tá? Então, quem recebeu transfusão antes de 93, os doadores de sangue não eram testados para vírus C. Então, a pessoa automaticamente ela precisa fazer, mesmo que não sinta nada. Se usa droga injetável, se compartilha objeto pessoal, isso aqui eu queria chamar a atenção, tanto para o B como para o C, que para vocês parece uma coisa simples dizer assim, não vou compartilhar uma lâmina de barbear. Mas para quem ganha R$500 por mês, aquela lâmina é uma por ano para a família toda, e seja o que Deus quiser. E a bicha fica cega, cortando todo mundo, e aí na hora que corta, tem transmissão domiciliar de vírus B e C. Então a gente tem relatos no Brasil da família toda ter hepatite B. Não é porque está todo mundo pegando todo mundo, pessoal, pelo amor de Deus. É porque você se corta, aí raspa a perna, raspa o que vocês imaginarem aí, e aí vai cortando todo mundo. E isso aqui é uma coisa, é um problema de saúde pública, digamos assim. Porque vocês sabem disso. Gilete não é barato para você ficar trocando toda hora, tá? Manicure e pedicure, isso aqui o mundo ideal é você levar o seu material, mas se não, pelo menos ter um local que você acredite que as pessoas ponham os instrumentos na autoclave, tá? Porque o HIV, pessoal, por exemplo, se você se corta, você tem HIV, você se cortou, pouco tempo depois, mesmo que tenha saído sangue, minutos depois, esse vírus está morto. E aí você pode cortar outra pessoa, ela não vai pegar. Vírus B, por exemplo, é pior que o C. Vírus B pode passar anos naquele material se não for esterilizado. Então passar a aguinha ali não vai dar conta não. Então, prestem atenção nas manicures que vocês estão indo por aí, certo? Porque isso pode transmitir. Piercing, tatuagem é a mesma forma. Tem que ser um local que você tenha ideia de um mínimo de higiene. Cara, dentista é impressionante. Eu sou dentista, não sei se vocês sabem, mas dentista, quando eu entrei na faculdade, era uma coisa recente o uso de luvas para atender no consultório odontológico. Porque antes, você pegar a década de 90, a galera não usava luva para atender no consultório odontológico, certo? Só para vocês terem ideia que esse risco de contaminação foi uma coisa que a gente foi adquirindo com o tempo. Para a minha geração e para a de vocês mais ainda, isso é um absurdo. Como assim o cara vai me atender sem luva? Né? Saindo sangue lá, arrancando o dente. Mas isso era frequente. Esse negócio de seringa de vidro, a gente tem alguns pacientes que a gente já tratou. Que é o quê? Jogador de futebol, a galera pegava seringa de vidro, aí fazia umas vitaminas, que hoje o pessoal chama Deposteron, né? Mas a galera fazia umas vitaminas para os jogadores, na bunda de tudinho, com a mesma seringa, nos braços. E era só uma vitamina, e pegava a mesma seringa, pessoal, não se tinha noção de contaminação. Então tem alguns jogadores de 70 anos, 80 anos, que a gente já tratou o vírus C, que pegou naquela época, por uso de seringa de vidro. Hoje nunca nem vi, vocês já viram uma seringa de vidro assim? Eu nunca nem vi, uma coisa que não é para se reutilizar, né? Mas acontece. Relação sexual desprotegida, no caso do vírus C, isso aí é muito eventual, mas é possível, tá bom? Mas não é a transmissão mais frequente. E a transmissão vertical acontece em 1 a 5% dos casos, tá bom? Mais uma vez, como é que é o diagnóstico? Anticorpo, anti-HCV, 30 a 60 dias após a exposição. E como é que eu confirmo? Com a carga viral, que vai positivar 2 semanas após a exposição. Por isso que na hepatite aguda, lembra, se vocês olharem lá atrás, os sintomas eles já vão estar acontecendo com 2 semanas. Então, na hora que o indivíduo tem sintoma, a carga viral está positiva. Mas o anticorpo não está.
Não há teste que diferencia a forma aguda da crônica, e o caso agudo vai ser baseado na história clínica, na epidemiologia compatível, na elevação de transaminases e com marcador positivo. Todo mundo entendeu o vírus C? Agora vamos para o B, pessoal, que também temos que excluir todo paciente com elevação de transaminase, temos que excluir a hepatite B. Hepatite B é um calo na vida do estudante de medicina, porque tem muita gente que não consegue entender a sorologia até hoje. Eu recebo encaminhamentos errados do posto de saúde, de médicos recém-formados, da Unicristos, da UFC, da UES, da Unifor. Quer dizer, poxa, a UFC e a Unicristos foram meus alunos, possivelmente, mas mesmo assim, eu recebo encaminhamento errado e vocês não entenderam o porquê. Só para vocês terem ideia da distribuição mundial do vírus B, no Brasil, a região norte é onde tem disparado o maior número de casos, tá? Existe também na região sul, mas existe em todo lugar, mas a concentração maior é na região norte. Os fatores de risco são bem parecidos com os do vírus C, com a diferença de que no vírus B, a contaminação sexual é disparado a mais frequente. Tem vários pacientes no consultório que chega lá marido e mulher, o marido contaminado, aí o marido eu sabia, aquela manicure e tal. Na maioria das vezes não é, mas quem sou eu para julgar, certo? Na maioria das vezes não foi a manicure, não foi, sei lá. Mas vírus B é muito mais fácil ser sexual, tá? Porém, os outros, aquelas outras coisas que eu falei, os outros procedimentos, piercing, não sei o que, agulha, seringa, manicure, lâmina de barbear, não sei o que, tudo isso também é fator de risco para o vírus B. A diferença do vírus B é que a transmissão vertical, ela, apesar de poder acontecer, ela tem como ser prevenida na gestação. Então, se você fizer nas pacientes que são portadoras do vírus e que têm carga viral alta, se você fizer tenofovir durante a gestação, a partir da 28ª semana, e se você fizer no recém-nascido a vacina ao nascer e a imunoglobulina ao nascer, você tem uma chance de prevenir essa transmissão vertical em quase 100% dos casos, tá bom? O C faz vertical, mas não tem o que fazer, só reza. Mas o B tem o que fazer para você praticamente eliminar a chance da mãe transmitir para o bebê. E tem um detalhe importante que eu acho que eu não falei, mas o vírus B, pessoal, não sei se vai ter mais adiante, mas se o recém-nascido pega, ele tem 90% de chance de cronificar. O adulto, qualquer um de vocês, imunocompetentes, pegar o vírus B, vocês têm em torno de 10, no máximo 20% de chance de cronificar. A maioria consegue clarear o vírus. Então, no recém-nascido é mais importante ainda, porque a maioria vai ter doença hepática crônica. Tá bom? Então, eu queria perder esse tempinho aqui para falar dos marcadores, porque é uma coisa que eu sei que muitos têm dificuldade. Primeira coisa, o HBsAg. O HBsAg, pessoal, significa doença. Significa doença. É o antígeno S, tá? Que é o chamado antígeno de superfície. Então, se você tem HBsAg, você tem doença. Na infecção aguda, ele é o primeiro que aparece, tá certo? Então, qual é o marcador mais precoce do vírus B? HBsAg, tá? E na doença crônica, ele vai estar lá, ele é positivo. Então, ele é positivo na hepatite B aguda e na hepatite B crônica, certo? Então, ele é positivo nos dois. Mas se você tiver o HBsAg, você provavelmente está doente, tá bom? O anti-HBC-IgM, pessoal, ele é um marcador de quê? Vocês sabem isso? IgM é sempre o quê? Marcador de infecção recente. Porém, na hepatite aguda, ele positiva depois do que o HBsAg. E essa é a grande pegadinha que eu já pus em prova também. Acho que não vai cair esse ano não, mas vocês vão ver a questão antiga e vocês vão resolver. Que é um marcador que ele é de infecção aguda, mas o primeiro que positivo é o HBsAg. O anti-HBC-IgG. Só voltando aqui. O S é o antígeno de superfície. O C é o antígeno core. O IgM é um marcador de infecção aguda.
E é um anticorpo, porque é anti-HBC, é um anticorpo contra o antígeno core, tá? Então, tudo aqui vai ser antígeno ou anticorpo. No caso do anticorpo contra o antígeno core, ele tem o IgM e o IgG. O IgM sugere infecção aguda. E o IgG? O IgG sugere contato prévio. Essa infecção pode ter sido a qualquer momento. Mas se eu tenho anti-HBC e IgG, significa dizer que aquele indivíduo entrou em contato com o vírus B. Tá? Então, ele é um marcador de longa duração. Ele pode estar na infecção aguda, ele pode estar na infecção crônica, mas o mais importante é que ele é um marcador de contato prévio. Às vezes o paciente chega para mim e fala assim: ah, doutor, eu já tomei a vacina para hepatite B. Aí ele vem com os exames e tem lá anti-HBS positivo e anti-HBC e IgG positivo. Ah, não, doutor, é da minha vacina. Não, não é da sua vacina. Você já teve hepatite B. Mas como assim eu tive? Teve. Não tem como a vacina positivar isso aqui. Por quê? Aí agora eu vou falar do anti-HBS. O anti-HBS, pessoal, é o anticorpo do S. Então ele tem dois significados principais. Um, que você conseguiu a cura sorológica do vírus. Porque se ele positivar, significa dizer que esse negativou. Então eu negativei o antígeno e positivei o anti-HBS. Então ele é um marcador de cura, tá? E ele também é um marcador da vacina. Por quê? Porque a vacina, pessoal, ele não pega o vírus todo, pega só o antígeno S e faz um suco, um extrato proteico purificado do antígeno S e injeta em você. Então você vai estar recebendo o antígeno S. Qual é o anticorpo que você vai fazer? O anti-S, o anti-HBS. Então a vacina, você positiva só esse aqui. Tá certo? Então, se eu faço o exame de vocês, tá tudo negativo e o anti-HBS está positivo, eu vou dizer para vocês, ó, vocês vacinaram e a vacina deu certo. Ainda tem mais essa, você pode vacinar e dá tudo negativo. Inclusive o anti-HBS, eu vou dizer, a vacina não deu certo, você precisa vacinar de novo. Tá bom? Então, o anti-HBS é vacina quando ele está isolado. Aí como é que eu recebo lá encaminhamento da prefeitura para o ambulatório de hepatite viral? O paciente vem super angustiado, dizendo: ah, eu vim tratar minha hepatite B. Aí eu pego a sorologia dele, negativo, positivo, anti-HBS. Vem encaminhado à prefeitura. Eu falo: ó, você não tem hepatite B, você tomou a vacina deu certo. O cara sai de lá chorando: ah, meu Deus, já fui a pé para Canindé, já não sei o que, já prometeu mil. Já briguei com a minha mulher, ela disse: nunca mais eu falo com você, você me traiu, seu safado. É uma confusão do mundo, porque o cara tinha feito a vacina e tinha dado certo. Então, pessoal, isso é uma coisa que não é do especialista, é do médico generalista. Se tiver um anti-HBS sozinho, vocês, pelo amor de Deus, que foram meus alunos aqui, não encaminhem para tratar o vírus. Tá bom? O marcador de doença é o HBsAg. E tem mais dois. Esses são mais fáceis. O HBeAg é o antígeno E. Se ele estiver presente, significa que o vírus está replicando muito. Se ele estiver ausente, pode ser que ele não esteja replicando muito. Pode ser. Mas o mais importante é que, quando eu tenho HBe, eu tenho replicação viral. Um exemplo que eu dei da grávida, por exemplo: se a grávida tem hepatite B e ela tem um HBe positivo, eu vou fazer um remédio porque ela está replicando muito. É um dos critérios para fazer um remédio. Eu não preciso decorar, eu só preciso entender. Por que eu vou fazer um remédio? Remédio quando? HBeAg positivo, não sei o que. É assim que estuda, véspera de prova. 2 dias depois eu não lembro mais de nada. Não, mas eu vou ter que entender a lógica. Eu vou fazer um remédio porque ele está replicando. Certo? Porque tem muito vírus circulando, é óbvio que na hora do parto vai ser mais fácil transmitir. Tá? Então, pessoal, o que é o anti-HBC IgM? Marcador de contato recente. O que é o anti-HBC total? Que o indivíduo já teve contato. Pessoal, esse aqui é outro erro mais do sistema, né? De custo desnecessário. A galera fica repetindo o anti-HBC total. Meu irmão, se eu já tive contato prévio, eu já tive contato prévio. Eu não preciso ver de novo isso aqui. Não vai mudar, porque isso aqui não muda. Se for positivo um dia, vai ficar para sempre. O HBsAg é marcador de doença. É o primeiro na hepatite aguda e é o mais importante na hepatite crônica. Como é que eu faço o diagnóstico de hepatite B crônica? Tem uma definição.
HBsAg positivo por mais de 6 meses. Aí eu sei que o indivíduo cronificou, certo? Então, se vocês for lá no consultório e dizer assim, vem um HBsAg positivo, eu vou dizer, ó, mestrinho, é o seguinte, a gente vai ter que repetir isso aqui. Se em 6 meses continuar positivo, você tem hepatite crônica. Se você negativar e positivar o anti-HBs, você soroconverteu espontaneamente, sem precisar de tratamento, tá? O anti-HBs, resolução da doença ou o marcador de vacina. O HBsAg, o HBeAg, alta infectividade e muita replicação. E o anti-HBe, o término da fase de replicação, certo? Então, a hepatite B ela é ictérica em 30% dos casos. A TGP vai ser maior que a TGO, do jeito que a gente viu. Nas formas agudas, o valor é maior. O diagnóstico da forma aguda, o S positivo sozinho ou acompanhado do anti-HBc e IgM. O diagnóstico da crônica, HBsAg positivo por mais de 6 meses. E a taxa de cronificação é determinada principalmente pela idade, 90% na infecção perinatal, cerca de 10% no adulto. Certo? E isso, tudo isso que eu falei é para vocês entenderem esse gráfico aqui, que é super importante, pessoal. Olha aqui, semanas após exposição. Então, o indivíduo entrou em contato aqui na semana 0 com o vírus, certo? E eu estou na hepatite B aguda. Olha o que acontece. Quem é o primeiro que começa a subir? O HBsAg. Logo em seguida, começa a subir um outro marcador, o anti-HBc IgM. E o anti-HBc IgG ou total, ele sobe, começa a subir também, e ele nunca mais desaparece, porque é contato, então ele fica positivo para sempre. No caso da hepatite aguda, com o tempo, o anti-HBc IgM vai-se embora, fica só o IgG. O HBsAg vai-se embora, e positiva quem? O anti-HBs. Significa dizer que o indivíduo teve a forma aguda e resolveu. Tá certo? Olha onde é que os sintomas entram. Bem por aqui assim. Então, geralmente, quando tem sintoma, já tem os dois positivos, o anti-HBc IgM e o HBsAg. Mas, com certeza, o HBsAg vai estar positivo, porque ele é o primeiro que é positivo. Todo mundo entendeu esse gráfico? E na crônica? Na crônica, pessoal, o anti-HBs não está aí. Por quê? Porque cronificou. Eu positivei o HBsAg, mas ao invés dele ir embora, ele ficou para sempre, acima de 6 meses. Então, na crônica, o HBsAg continua, o anti-HBc continua, mas o anti-HBc IgM positivo e vai-se embora. Entenderam? E aí tem a fase de replicação viral, que é o HBeAg positivo, e a fase do anti-HBe. Tudo bem? Aqui aparece, né? O anti-HBc IgG, ele vai aparecer sempre que o indivíduo entrou em contato. Certo? Ele é um marcador de contato. Tá bom? Se ele tomar a vacina quando? Se ele tomar a vacina nessa fase, não acontece nada. Mal não faz, mas não acontece nada. O que é ele está cheio de HBsAg no sangue dele, certo? Aí tu vai na vacina e fala assim, toma um pouquinho de HBsAg. Ele, obrigado. Ele já tem. Não vai mudar nada, ele já tem o HBsAg. A vacina seria para estimular o anti-HBs antes de você entrar em contato com o vírus. Acontece isso muito frequentemente. O paciente tem o vírus, não sabe que tem, toma a vacina e não vai acontecer nada. Nem de bom e nem de ruim. Nada. Certo? E tem um outro, que é aquele caso que eu falei, que ele nem tem um HBsAg, mas ele já tem um anti-HBs, porque ele já teve o vírus. Quando o indivíduo tem o vírus e consegue a cura sorológica, como é que é a sorologia dele? Quando ele tem o vírus, ele teve uma hepatite aguda, e aí ele conseguiu negativar o HBsAg e positivar o anti-HBs. O que vai estar positivo nele? O anti-HBs e o anti-HBc IgG. Aí às vezes ele chega para mim, não, mas foi da vacina. Eu disse, não foi. Não foi porque a vacina não tem o antígeno core, ela só tem o antígeno S. Então, se ela só tem o antígeno S, ela só positiva o anti-S. Ela não vai positivar o anti-C nunca, tá?
dúvidas de B e C? Não, né? Hepatite A, pessoal, a gente só vai suspeitar em casos de hepatite aguda, tá certo? E o que a gente vai pedir no caso de hepatite aguda? O anti-HAV IgM. E hepatite E? Hepatite E, a gente já tem muito pouco aqui, tá certo? Então, se você é de área endêmica ou se as demais sorologias forem negativas, você pode até investigar. A hepatite A é um RNA vírus, só tem um sorotipo conhecido, e esse fato de ter só um sorotipo é assim, se você já teve, eu sei que muitos aqui já tiveram, você nunca mais terá hepatite A, porque só tem um sorotipo. Então, a infecção confere imunidade. Geralmente é em país mais pobre, associado a baixa condição hidrossanitária, que a transmissão é comer cocô, certo? Fecal oral. Tá? Então, quem teve, comeu cocô de alguém, é isso mesmo. Tá bom? É porque a gente é um microscópio que a gente não sabe. A distribuição, parece a distribuição do PIB, né? A distribuição, países mais pobres têm mais. Só para vocês terem noção aqui, ó, aqui no Brasil, como era de se esperar, a região sul e sudeste são as que têm um pouco menos de hepatite A, tá certo? Aqui é a sorologia positiva, pessoal, ó. Com 10 a 19 anos, mais da metade dos nordestinos já tiveram contato com a hepatite A. Tá bom? Então isso significa dizer que boa parte de nós já teve. E quando a gente vai para a faixa etária, como a gente está em zona de alta prevalência, a maioria vai entrar em contato já muito jovem. Por isso que ela é mais rara acima de 60 anos, mas não é porque um indivíduo de 60 anos não possa pegar, é que ele já pegou. Tá certo? E o gráfico da hepatite A? Parece difícil, mas não é. É bem tranquilo. Você tem a infecção. Com a infecção eu começo a ter vírus no sangue. Depois que eu tenho vírus no sangue, eu tenho vírus nas fezes. Porque o vírus vai sair no cocô e vai contaminar a água e alimentos. E aí eu começo a ter elevação de ALT. Lembra que a hepatite viral, né? Geralmente aumenta mais a ALT. E aí positiva primeiro o IgM, depois o IgG. E como ela é aguda, pessoal, a única coisa que fica para sempre é o anti-HAV IgG. É o anticorpo, tá certo? E o anti-HAV IgM, ele vai positivar e depois vai negativando. Certo? É bem simples a hepatite A. Porque se eu tenho suspeita de hepatite A é porque é um caso agudo. Então eu vou solicitar um anti-HAV IgM. Se ele for positivo, eu confirmo. Se for negativo, eu vou pensar em outros casos. É muito simples a hepatite A. O que vocês não podem ter é, se for hepatite crônica, não pode ser hepatite A, tá, pessoal? E aqui é só para dizer, se eu tenho os dois positivos, o IgG e o IgM, é infecção recente pelo vírus A. Se eu tenho os dois negativos, não é. E se eu tenho só o IgG positivo, com o IgM negativo, não é hepatite aguda, é um contato prévio com a hepatite A ou uma vacina prévia para a hepatite A, tá bom? Dúvida da hepatite A, não? Hepatite E. Hepatite E é mais raro, também é fecal oral, a transmissão. Aqui são as zonas endêmicas, Índia, México tem bastante. O diagnóstico também é pelo IgM, tá? Na fase aguda, e o IgG, que confere imunidade. E aí eu tenho dois grupos de pacientes que eu tenho que pensar mais fortemente, que são os imunossuprimidos, que a hepatite E, diferente da a E pode cronificar às vezes, se for imunossuprimido, e pode dar um quadro muito grave em gestante. Então, gestante com hepatite aguda, principalmente no terceiro trimestre, que você tem vários diagnósticos diferenciais, eu tenho que excluir a hepatite E, tá bom? Porque na gestante o quadro é grave. Tudo bem? Essas foram as hepatites virais. Aí a gente está falando de alteração de transaminases, pessoal. Essa daqui é uma das principais causas do mundo atual, que é a doença metabólica. Hoje a gente chama de MESOS, a gente nem mais chama de DHGNA, que é a doença metabólica associada ao fígado, né? E a esteatose. Isso aqui, 30% da população tem esteatose. Então, todos vocês têm, se não tem familiares que têm esteatose. Então, isso aqui é extremamente frequente e muitas vezes negligenciado
e hoje já é a principal causa de transplante de fígado, por exemplo, em mulheres nos Estados Unidos, e uma das principais causas de doença hepática no mundo. Então, esse é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. O que você vai lembrar na história, no exame físico, pessoal? O que vocês já sabem: aumento de circunferência abdominal, hipertensão arterial, diagnóstico de dislipidemia, diagnóstico de diabetes ou resistência à insulina. Então, eu tenho que avaliar esses pacientes do ponto de vista metabólico, tá? Porque a história natural da doença é o seguinte: 30% da população tem esteatose, mas um percentual de em torno de 20% desses que têm esteatose vão evoluir para esteatohepatite. Ou seja, não é só gordura, é gordura com inflamação, com balonização, tá? E desses que têm esteatohepatite, uma parte vai ter cirrose e carcinoma hepatocelular. Então, a gente tem muitos pacientes lá na UFC. Eu tenho 3 ambulatórios lá na UFC. Um dos meus ambulatórios é só de doença hepática metabólica. Pela prevalência que isso tem, eu condensei isso tudo no ambulatório só, tá? E se você imaginar quem tem esteatose, eu falei 20 a 30% da população geral, mas dos diabéticos, 60%, e dos obesos, 70%. Então, isso é uma doença que, se você olhar, não, mas só 20% vai ter esteatohepatite. Gente, eu estou falando de 20%, de 30% da população. Então, quantas pessoas vocês vão conhecer que tem esteatohepatite? Várias, tá? Só que, como toda doença do fígado, isso é muitas vezes negligenciado. Os pacientes não sentem nada. E esse não sentir nada, por exemplo, homem de 60 anos, clássico, não sente nada, não vai atrás. As doenças do fígado, você tem que ficar sempre hipervigilante. Você não é para esperar sintoma. Quando tem sintoma, já é uma cirrose em fase avançada. Às vezes o paciente tem um sintoma lá, vomita sangue. Aí tem uma varíola de esôfago e fala: quanto tempo eu tenho essa doença? Há 30 anos. O cara não fez nada para que chegasse até ali, simplesmente porque não sentia nada, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. E se você olhar, o percentual de pacientes que vai ser cirrótico, aqui colocando o fígado como modelo, é pequeno, mas não é pequeno em função da quantidade de pacientes que têm essa doença. E os fatores que levam a evoluir para a cirrose são vários, e incluem principalmente os genéticos, a predisposição individual, tá? Meu doutorado é na predisposição epigenética da doença gordurosa nos pacientes na população em geral, né? Avaliado por biópsia. Então, assim, a gente sabe que nem todo mundo vai evoluir para a doença avançada. Do jeito que nem todo mundo que fuma vai ter DPOC, mas nem por isso você vai arriscar, né? E os fatores ambientais. Os fatores ambientais, aquilo que vocês cansaram de ouvir, mas é uma coisa importante vocês saberem, que a gente tem muito costume desde criança de ouvir as pessoas falando assim: vamos cuidar da saúde, né? Vamos fazer exercício físico, vamos ter uma dieta boa para ter saúde do coração. Geralmente as pessoas pensam isso, para prevenir doença cardiovascular. Está corretíssimo. Mas a principal coisa que você faz para a sua vida para prevenir doença do fígado hoje é isso aqui, certo? É do fígado. Então a gente está fazendo o exercício pelo fígado também. A gente está tendo uma dieta saudável pelo fígado. Alguma dúvida de doença metabólica? Doença metabólica é um mundo, pessoal, é um negócio que eu gosto bastante. E hoje a gente tem congresso só de doença hepática metabólica, porque assim, inúmeras intervenções, inúmeras drogas, é um assunto bem legal. Outra coisa que a gente sempre tem que excluir nesses pacientes é o quê? Consumo de álcool, tá? Aqui é só na história clínica que você vai ver. O clássico é assim, ó. Eu sempre faço uma média do marido e da esposa, né? Você disse: bebe quanto? A marido: pouco. A esposa: atrás. Isso é o clássico do consultório, né? Não, só. Aí eu digo: não, umas 3 latinhas, a esposa. Aí a gente faz uma média, né? Ela dá uma exagerada, ele bota para menos, a gente faz mais ou menos. Mas isso aqui a gente vê na história clínica. Existe como você dosar metabólitos do álcool. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque geralmente a história de etilismo, de abuso de álcool, ela tem doença psiquiátrica por trás também, tá? Então você tem que identificar os gatilhos, a gente como clínico. Muitas vezes a gente não tem um psiquiatra do nosso lado, nem um psicólogo, mas a gente tem que tentar entender os motivos que levaram aquele indivíduo a estar naquela condição. Porque muitas vezes o etilismo é a ponta ali do iceberg e você tem muita coisa por trás que você tem que tratar
depressão, ansiedade, outros problemas, tá? Pessoal, aí a gente saiu dos mais comuns e vamos agora para os mais raros um pouco. Se eu tenho uma elevação de transaminases, eu tenho que, eu não sei a causa, eu já excluí hepatites virais, eu tenho que investigar o perfil do ferro. Por quê, pessoal? Para pensar em que doença pode elevar transaminases. Metabolismo do ferro, hemocromatose hereditária, certo? Então, a hemocromatose é uma doença que como é que a gente rastreia a hemocromatose? Com a saturação de transferrina. E se eu tiver saturação de transferrina acima de 45, principalmente se hiperferritinemia, eu tenho que pensar em hemocromatose e eu vou considerar o teste genético, que é a pesquisa da mutação HFE. Se eu tenho suspeita de hepatite autoimune, pacientes com outras condições imunes associadas, eu vou pedir os autoanticorpos hepáticos, que são vários, pessoal. O FAN também não é só da reumato, tá? O FAN é da hepato também. Então, o FAN é um marcador típico de hepatite autoimune, assim como antimusculo liso, assim como anti-LKM1, assim como a eletroforese de proteína, em que você observa uma hipergamaglobulinemia policlonal nesses pacientes. Se eu tenho ainda não reconhecer a causa, eu preciso excluir doença de Wilson. Como é que eu vou avaliar a doença de Wilson? Com ceruloplasmina. Se eu tiver uma ceruloplasmina baixa, é um paciente suspeito, principalmente se ele tiver consanguinidade. E aí eu vou confirmar com o cobre urinário, pesquisa do anel de Kaiser-Flash, da lâmpada de Fendel, da profitalo. Tudo isso faz parte da avaliação. Agora, isso aqui que eu estou falando agora, já é o finalmente, que é o quê? Não é a avaliação inicial desses pacientes. A avaliação inicial, pessoal, é com avaliar a doença metabólica, ver se bebe, avaliar hepatites virais, são as coisas mais comuns, porque eu já resolvo 90% dos casos no mínimo. Isso aqui já é uma avaliação mais pormenorizada, mas que precisa ser excluída. Também, se eu tenho uma elevação de transaminase, eu tenho 2 alunos da UFC que têm deficiência de alfa-1-antitripsina, acompanham comigo no consultório também. Eles são tranquilos, super tranquilos, mas tem elevação de transaminase e tem deficiência de alfa-1, tá? Então, eu preciso dosar alfa-1-antitripsina. Alfa-1-antitripsina dá doença no fígado e onde mais? No pulmão, né? É causa de DPOC. Todo paciente de DPOC você tem que dosar alfa-1-antitripsina também. Então aí você vai avaliar o paciente, às vezes ele tem doença pulmonar, e é por isso que você tem que ser clínico acima de tudo. Avaliar tudo porque as doenças se correlacionam, tá? Então, nessas doenças genéticas imunes e metabólicas, você vai avaliar o paciente como um todo. Se ele tem, por exemplo, esse depósito de cobre na membrana de DCB, isso pode ser o Wilson. Essa é uma biópsia típica de deficiência de alfa-1. E eu sempre tenho que pensar em hemocromatose por excesso de ferro no organismo. Isso aqui, cada doença dessa poderia ser uma aula. Então, o objetivo aqui é vocês só saberem que todas elas devem ser suspeitadas. E aqui, falta só essas duas. Aqui a gente tem que suspeitar desde o início, tá? E isso é um ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção para vocês, principalmente para a geração de vocês, em que isso aqui virou uma baderna. O uso de substâncias para o fígado, ou uso de substâncias recreativas, sejam drogas, incluindo as drogas de uso comum no nosso dia a dia, por exemplo, anti-inflamatórios, aumentam muito enzimas hepáticas, mas drogas alternativas, drogas recreativas, suplementações excessivas, chás, ervas e por aí vai. Eu tenho que fazer o rastreio de tudo isso, tudo que o paciente está usando. E o pessoal é impressionante, que fala assim, você usa alguma coisa? Nada. Então você fala, não, são só alguns fitoterápicos, são só alguns naturais, são só alguns... às vezes eu mudo a forma de perguntar, eu falo assim, você coloca na boca alguma coisa no formato de comprimido, uma bolinha, isso eu tenho, aí tira 5 caixas da bolsa, cada uma com 40 substâncias, gente, o potencial de hepatotoxicidade é crescente à medida em que eu tenho maior exposição. Então, uso de drogas lícitas, ilícitas, algumas plantinhas e por aí vai, também podem ter correlação com doença hepática, tá certo? E existe uma coisa que é muito importante que vocês saibam, como médicos, pessoal, que é a minha principal crítica atual, a modinha
Me entendam, eu vou para nutricionista e adoro nutricionista, né? Eu não tenho nada contra os nutrólogos, em especial os que são verdadeiros nutrólogos, que é cerca de 5%. Né? Os 95% que não são, eu sou contra. E sou contra os médicos de especialidades inventadas, isso eu sou contra, né? Eu sou especialista em envelhecimento saudável. Não existe essa especialidade. Então, você pode ser o que você quiser, mas... Então eu sou contra, tá? Mas um dos principais motivos de eu ser contra não é usar medicação X ou medicação Y, porque isso pode ser que o paciente realmente precise, é o julgamento de cada um. Mas na hora em que vocês vão ver lá e ver assim, o cara prescreveu 30 coisas, pessoal, nenhum médico, nenhum professor de vocês dessa faculdade, nenhum médico que eu conheço é capaz de ter noção do que vai acontecer com você se eu prescrevo 30 coisas para você ao mesmo tempo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Isso aqui é só um estudo que mostra que o potencial de interação medicamentosa, certo? Então, por exemplo, se eu uso mais de 7 medicações, mais ou menos 5, 6, 7 medicações, a probabilidade de interação entre as drogas é de 100%. Ou seja, na verdade, pessoal, eu não sei o que eu estou usando, porque tem droga que eu estou fazendo numa dose X e que ela está X sobre 2, tem droga que eu estou fazendo numa dose X e ela está 2X, porque as vias de metabolização, elas se cruzam, uma droga compete com a outra. Então, na hora que eu prescrevo 20 coisas ao mesmo tempo, eu não sei o que vai acontecer com você, porque as vias de metabolização daquele paciente, eles não são iguais a de qualquer um. A gente tem polimorfismos diferentes, citocromos funcionando de forma diferente. Então, eu não sou contra você usar um remédio ou outro, ou uma suplementação ou outra, de forma alguma. Agora, 30 coisas ao mesmo tempo, eu sou contra qualquer médico, qualquer nutricionista que prescreva isso. Pelo simples fato de ele não saber o que está fazendo. Porque ninguém saberia. Não dá para saber, porque as vias de metabolização não são iguais. Esses estudos que a gente faz de farmacocinética para saber o nível, por que vocês usam? Por que o comprimido X de furosemida é 40 mg? Por que não é 150? Pessoal, porque os estudos de base, eles calculam para saber o tanto que vai entrar no seu sangue. Na hora que eu não sei mais o que está acontecendo, é só um chute, tá? E um risco de toxicidade. Então, eu sei que daqui surgirão alguns médicos do envelhecimento, infelizmente. Mas surgirão porque é mercado, né, pessoal? E a medicina é isso. Também envolvida no dinheiro. Mas o risco de toxicidade é alto e você tem que realmente reavaliar se precisa. E eu estou falando, não é só dos núcleos, não sei o que, eu estou falando de qualquer médico, né? Se você prescreve muita coisa ao mesmo tempo, às vezes o paciente até precisa, mas você tem que pesar o risco-benefício e sempre ver se ele realmente está precisando de tudo aquilo. E aí essa pergunta é a pergunta clássica. Não, doutor, mas é natural. Gente, esse foi uma invenção que eu não sei de onde veio. E aí eu selecionei algumas coisas 100% naturais. Essa daqui mata, 1 ml disso aqui mata qualquer um de vocês em 5 minutos, 100% natural. Então, pessoal, não me venha com o argumento que natural é bom. A natureza tem tudo de bom, mas tem tudo de ruim também. Essa plantinha eu achei também, que todo ano morrem crianças que acham bonitinhas e botam na boca, se não me engano, no Canadá. Então, 100% natural. Então, não me venham dizer que isso aqui é bom porque é natural. Não. Pode ser bom sendo natural? Pode ser bom. Entre pode ser bom e ser bom porque é natural é um abismo, tá? Então, não é justificativo, tá? E aí, a gente chama lesão hepática induzida por droga. Isso aqui é meu dia a dia, tá, pessoal? Toda vida eu recebo no consultório alguma coisa de toxicidade hepática. Então, Drug-Induced Liver Injury é DILI, que a gente chama, né? Então, geralmente, essa frase eu achei muito interessante. Não é minha, tá? Mas eu achei muito interessante, porque na tentativa de detoxificar, você pode estar destruindo o seu órgão detox. Porque, na verdade, o pessoal sempre fala assim, não, eu vou usar isso aqui para proteger o fígado, vou usar um suco detox para o fígado. Pessoal, nós somos 600, 700 hepatologistas no Brasil, mais ou menos, com o título de hepatologia. Nenhum, a gente tem grupo da sociedade, ninguém prescreve suco detox para o fígado. Será que
essa galera da longevidade, eles sabem mais fígado do que os 700 hepatologistas do Brasil, porque nenhum deles defende nada de detox para o fígado. Então, é só uma questão que vocês, como estudantes de medicina, vocês têm que ser formadores de opinião. Então, eu acho que... E o fígado sendo detox, a gente vê muito isso na doença hepática crônica. Que é o quê? Na hora que a gente perde o funcionamento do fígado, o paciente fica louco. Não sabe quem é a mulher, taca a mão na cara da mulher, sai correndo dela no meio da rua. Por quê? Porque o fígado não está funcionando. Porque ele não tem mais o detox que ele tinha e que foi destruído por algum motivo. Então, isso aqui a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Vocês sabem disso. Tudo que a porcaria toda que a gente bota dentro do nosso organismo passa primeiro pelo fígado e ele barra a maior parte das coisas para circular no resto do organismo. Então, é só uma reflexão que eu queria em relação a isso. E por último, se você investigou o paciente como um todo e você não conseguiu achar a causa da elevação das enzimas, geralmente a gente termina numa biópsia hepática, que é um procedimento invasivo, mas que ajuda bastante, muitas vezes, no esclarecimento do diagnóstico, tá bom? Obrigado, pessoal.